Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, ele escreveu para explicar, apologeticamente falando, ele explica teologicamente que a lei não deve fazer parte do viver cristão. Nem como meio de salvação, nem como meio de santificação. Ou seja, ela não faz parte da vida do cristão. O cristão jamais ele pode ser guiado por uma regra exterior. A grande prova de que a lei na forma externa não funciona, eu posso apresentar aqui duas provas de que a lei na sua forma exterior não funciona, razão porque o Senhor não a deu para ser uma regra de conduta para sempre. A primeira prova é o povo de Israel. Ora, se eles receberam a lei no Monte Sinai, se eles viram todos os sinais que Deus realizou, desde o Egito até o Sinai, se eles tiveram contato com o próprio legislador, que era Moisés, o mediador daquela aliança, que era Moisés, eles não conseguiram absolutamente cumprir a lei. A prova disso é a própria história do povo de Israel. É uma história de cativeiros. É cativeiro no Egito, porque nasceram no cativeiro. A nação nasceu no cativeiro. Depois ficaram 40 anos peregrinos no deserto, sendo provados em razão da incapacidade de eles obedecerem à lei de Deus. Entrando na boa terra depois dos 40 anos de peregrinação, os próximos 400 anos foi o tempo dos juízes, em que o povo estava escravo das diversas nações que estavam ali ao redor deles. Ora serviam a uma nação, ora servia a outra. De tempo em tempo Deus levantava um juiz para libertar o povo de Israel das nações vizinhas, mas foram 400 anos de escravidão. Entrou a era da realeza, veio Saul, Davi, Salomão. Aí o povo se dividiu, uma parte foi para o cativeiro babilônico, a outra parte para o cativeiro assírio. Voltando desses cativeiros, ficaram lá, no caso o povo de Israel, as duas tribos, Judá e Benjamim, em Jerusalém, escravos de Roma. Daí, deu o ano 70, foram destruídos e até hoje está na situação em que eles se encontram aí. Ou seja, toda a história dos judeus, sobretudo esse tempo em que eles viveram sob a lei, foi um tempo de desobediência em cima de desobediência, e eles então colhendo os resultados da desobediência desse pacto, que são as maldições e as imprecações próprias daquele pacto, próprias da lei. Então, essa é uma prova categórica que o homem não cumpre. Mas a segunda prova de que a lei não funciona, de fato, para santificar o homem, porque os cristãos de hoje, sobretudo os cristãos evangélicos, mesmo os cristãos reformados, os protestantes, eles dizem que de fato o homem não pode ser salvo pela lei. Entretanto, querem colocar a lei como uma regra, um meio de conduta para a santificação. Eles não entendem que isso não funciona. E a prova de que não funciona é você. E sou eu. E cada um de nós. Basta você olhar para a sua vida. Quantas vezes você foi induzido por alguém a viver um procedimento, um comportamento ditado por uma regra exterior, e você assumiu aquilo para você e você conseguiu executar aquilo para toda a sua vida.